Meus amigos, uma pergunta recorrente no dia a dia, seja no escritório ou outros ambientes, é o seguinte: a parte, aquela pessoa que já tem um advogado num determinado processo administrativo ou judicial, por algum motivo, ela está insatisfeita com essa relação, essa prestação de serviço do atual advogado, e ela, por vezes, essa cliente tem dúvidas se é obrigado ou obrigada a continuar sempre com o atual advogado contratado, ou se, uma vez que já não tem mais interesse, houve qualquer fator de quebra de confiança, se ele, ela, cliente, tem o direito de trocar de advogado. Ou mesmo, quais seriam as consequências para um cliente que em determinado momento de um processo administrativo ou de um processo judicial, ou mesmo de um inquérito policial, quais as consequências? Há consequências para quem troca de advogado? Há o direito de poder trocar de advogado? O próprio advogado pode, eventualmente, não tendo mais interesse numa causa, conversar com o cliente, sair da causa, renunciar, subestabelecer a causa? Bom, essas são dúvidas e são aí alguns fatores e detalhes que eu esclarecerei nesse vídeo. Agora, antes disso, quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que se inscreva no canal e ative o sininho para ficar mais atento aos nossos próximos conteúdos. E também curta o vídeo, tá bom, pessoal? E comentem, sugiram novos temas, podem sugerir à vontade. Meus amigos, a relação cliente-advogado, advogado-cliente, de resto, é uma relação contratual, uma relação de prestação de serviços advocatícios. Pois bem, como em qualquer relação contratual, a princípio esse contrato e suas obrigações, as obrigações no contrato estabelecidas, são feitas, o contrato é feito para que tenha início, meio e fim. Mas muitas vezes a relação contratual de cliente e advogado, tal qual outras relações contratuais, no meio desse caminho ocorre alguma coisa, a exemplo de uma quebra de confiança, que não precisa nem ser nada muito grave, simplesmente passou-se um vento e o advogado ou o cliente perderam a harmonia entre si. Bom, se esse contrato de prestação de serviço advocatício, essa relação cliente-advogado, por algum fator entrou ali numa crise, pode ser uma pequena crise ou até uma grande crise, se entrou em crise essa relação contratual, o advogado ou mesmo o cliente, ou os dois conjuntamente, pode sim chegar ali num acordo de que é melhor se subestabelecer essa procuração que o cliente outorgou no início. Ou seja, o cliente verificando de que não é mais interessante continuar naquela ação, naquele processo, com aquele determinado profissional da advocacia, pode sim, de maneira elegante, de maneira justa, procurar o seu advogado e dizer: doutor, olha, eu tenho uma vontade nesse momento de dar um novo impulso a esse processo. Aconteceu alguma coisa, não sei, a gente não está mais com aquela conexão boa, tranquila do início. Estou sofrendo pelo meu próprio problema, mas também estou sofrendo, passei a sofrer a gente não está se comunicando direito, não sei, estou querendo trocar de advogado. O advogado ético, o advogado seguro de si, o advogado que conhece a lei e conhece também como é a profissão no dia a dia, penso que esse advogado não manifestará a menor dificuldade para dizer ao cliente: tudo bem, vou subestabelecer, ou então vou renunciar à sua causa sem problemas. Bom, pessoal, é claro que se o advogado também, de sua parte, também ele próprio, a princípio, ele, o advogado, não tem mais interesse na causa, da mesma maneira que eu acabei de falar em relação ao cliente, o advogado também pode fazê-lo, ou seja, pode se afastar da causa. Agora, no caso do cliente, que ele não tem mais interesse em que o atual advogado continue na sua causa, no seu processo, é óbvio, é justo que o cliente, quando comunicar ao advogado o desinteresse pela permanência do advogado, que também o cliente diga: olha, doutor, eu lhe devo alguma coisa? Como é que está o nosso acerto? Pelo que o senhor trabalhou até agora, já está tudo pago? Eu tenho que acrescentar alguma coisa? Como é que é isso? Ou seja, o nosso direito permite
que o cliente ou o advogado se ausente, desista desse contrato em algum momento, mas também o mesmo direito proíbe que seja o advogado ou seja o cliente, proíbe que eles possam se enriquecer ilicitamente. Ou seja, se pelo trabalho já prestado até então, o advogado merece receber ainda honorários, é dever do cliente quitá-lo proporcionalmente. A mesma coisa se, embora o cliente já tenha adiantado ou pago todos os honorários e o advogado só trabalhou a metade, por exemplo, da prestação de serviço, se for de uma boa conversa, um bom acordo, talvez até o advogado faça aí um ressarcimento. Pessoal, no mais, tudo dependerá do contrato em relação a essa compensação financeira. É o contrato que vai prever. Muitas vezes, o cliente aceita que o advogado coloque uma cláusula até de multa, de que se o cliente desistir daquela prestação de serviço no meio do caminho, o advogado não terá que devolver nada, ou o cliente terá que pagar uma multa. É sempre assim. Agora, em resumo, nem advogado, nem cliente são obrigados a continuarem ad eterno colados um no outro. Não havendo mais interesse, óbvio que é permitido o rompimento dessa relação. Agora, cada um vai arcar com as consequências financeiras daquele próprio acerto previsto no contrato. Essa foi a dica de hoje.